Nefertiti, trouxeram-nos discutiam com o seu povo acerca dessa condição existencial de um único Deus, como fonte de onde emana todo ele. Entretanto, nós não conseguimos compreender o Deus na sua plenitude e passamos a compreendê-lo nas suas manifestações. Foi a partir daí que no sudeste da África, há mais ou menos 14 mil anos, vivia um povo que tinha uma única língua, a língua iorubá, o povo iorubano, que era a região de Benin, a região da Nigéria. Foi uma região onde nós herdamos, onde muitos dos nossos escravos, sediados no norte do Brasil, trouxe-nos uma cultura muito interessante, que deu origem, por exemplo, ao candomblé. Eu acho que pelo menos alguns de vocês já ouviram falar dessa doutrina. É uma religião eminentemente brasileira, assim como a Umbanda é uma religião eminentemente brasileira. Eu não vou professar nada a respeito dessa doutrina e tampouco falar de princípios ideológicos ou ritualísticos. Não é essa a função. Mas trazer para vocês aquela leitura primitiva do que se refere à condição do divino. Eu não sei como é Deus, eu não tenho noção, por maior que seja a minha abstração, por maior que seja a minha amplitude consciencial, eu ainda, na minha condição de encarnado, não consigo perceber, não consigo entender o que é Deus na sua plenitude, mas eu consigo entender quais são os seus, quais são as suas virtudes, o que Deus nos oferece enquanto seres encarnados, enquanto mundo, enquanto orbe planetária manifestado. O que existe de Deus, o que existe do Criador nessa nossa condição planetária, e na nossa condição existencial. Existem aquilo que nos é ensinado, que são as virtudes divinas. As virtudes, elas passam a ser compreendidas agora, e muitas vezes elas precisam até ser estimuladas. Eu faço uma brincadeira, por exemplo, que tem criança, tem jovem que muitas vezes nunca se aproximou de um instrumento musical. Às vezes senta à frente do piano e ao dedilhar as notas, ela é capaz de tirar uma música quase que de ouvido, tocar um violão, alguma coisa assim, né? Eu invejo, porque eu sou um nulo em instrumento musical. Me esforço um pouquinho para aprender, né? Nem a atabaque, que é uma coisa da minha religião que é importante, que a gente conheça um pouco, eu me dedico, mas eu ainda sou meio durão nessas coisas. Mas tudo bem, eu não tenho todas as virtudes, eu só tenho umas 2 ou 3, tá bom? Muito bem, e aí ficou fácil para entender a fé como elemento de transcendência, porque ela é parte integrante de todo o conjunto de influxos divinos que fazem parte da nossa condição existencial. Além da fé, o amor, a lei e a ordem universal, não existe a possibilidade, por mais bonitinho que eu seja, por mais legalzinho que eu seja, eu sou voluntário, eu faço caridade, eu participo de obras assistenciais, eu sou tão bacana, sou tão legal, sou um excelente pai de família, os meus funcionários da minha empresa me adoram, realmente me adoram, sou um cara muito bacana. E agora mas eu fumo, tá? Fumo pra caramba, 2 maços e meio de cigarro por dia. Agora eu fiquei com câncer de pulmão. Puxa vida, eu sou tão legal, sou tão bacana, sou tão, sabe? E agora Deus não foi legal comigo, pô. Eu faço tanto, e agora eu com câncer de pulmão. Por que será? Porque eu simplesmente infringi a lei universal. As coisas não acontecem como um sorteio matinal. Agora você foi sorteado com um milagre. Agora você foi sorteado com uma bem-aventurança. As coisas não funcionam exatamente desta forma. Elas são um pouquinho diferentes.
só mesmo a ciência para explicar as coisas de Deus. A religião é um agente complicador. Não estou falando a religião dentro do nosso ambiente espírita kardecista, mas as religiões, de um modo geral, elas têm um agente complicador muito forte, porque elas precisam de pouquíssimos recursos cognitivos para nos imputar uma ideia, um conceito, e simplesmente fazer com que a gente acredite em algo que muitas vezes não é verdadeiro, do que tomar a responsabilidade da nossa vida em nossas próprias mãos. Permitir que Deus, que os influxos divinos se manifestem em nós a cada dia. O conhecimento a respeito nos remete ao processo pedagógico e educacional. Kardec é incisivo nisso. Kardec é pedagogo, ele é incisivo com relação ao estudo. A ignorância é a porta aberta para faltas gravíssimas. A estupidez e a idiotice são portas abertas para coisas gravíssimas. Por favor, a capacidade de geração, a capacidade de evolução. Eu aqui, gente, todo esse conjunto de substantivos estão intimamente ligados a deuses da cultura africana. Cada um desses elementos é personificado simplesmente para que a nossa compreensão acerca das virtudes divinas sejam compreendidas, e muitas vezes ainda são confundidas. E a fé é o elemento chave, primordial, superlativo nessa história toda, que é a capacidade que nós temos de compreender as coisas como elas são e não fazer com que elas sejam à nossa vontade. Não é porque eu quero que as coisas serão, as coisas são do jeito que tem que ser. Existem lei e ordem na evolução natural das coisas. Então, não é porque eu bato o pé que as coisas vão acontecer comigo simplesmente porque eu quero. Então, quando eu comecei a olhar para esse paciente lá no centro de apoio ao paciente com câncer, que são pacientes de alta complexidade, são pacientes que, gente, eu tenho formação em medicina chinesa e a terapêutica tradicional chinesa, ela tem outros paradigmas, bem diferentes da medicina clássica ocidental, europeia, enfim, muito bem. E olhar para aquelas pessoas com aquele grau de complexidade, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tenho que aprender com elas, né? E nesse convívio eu observei uma coisa, que aquelas pessoas que desenvolviam o seu sentido de fé baseado na lei e na ordem, entendendo que as coisas de Deus não são do jeito que eu quero, mas são do jeito que tem que ser, essas pessoas invariavelmente evoluíam positivamente, favoravelmente nos seus quadros. Processo de cicatrização mais rápido. Necessidade diferenciada de uma quimioterapia, a eventual exclusão de uma rotina interventiva para uma outra medicamentosa, enfim, coisas que muitas vezes pareciam aos olhos do médico, mas puxa vida, o que aconteceu com você? Olha, doutor, eu não sei o que aconteceu comigo. Às vezes a simplicidade da pessoa leva a essa resposta. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que foi um milagre. Não foi um milagre. A única coisa que vem acontecendo com essas pessoas é que elas simplesmente se adequaram, se adaptaram às leis de Deus. Única, então somente isso. E aí a coisa começa a ficar mais fácil. Quando eu digo se adaptar às leis de Deus, não necessariamente é passar o dia inteiro debulhando o terço, como minha avó fazia. Minha avó tinha um terço que ela rezava 3, 4 terços por dia. Tudo. Eu não estou dizendo que, pelo amor de Deus, gente, eu não estou fazendo. Por favor, não vão dizer que eu estou fazendo apologia a não fazer oração. Deus me livre. Eu as faço 2 vezes ao dia. O que eu me refiro é que quando você fica enchendo o saco de Deus,
vai chegar uma hora que ele vai pedir, pelo amor de Deus, me erra, né, cara? Me erra, cara. Você vai entrar na linha ou não? Ontem eu recebo um casal e ele, uma pessoa, desculpa, eu vou dizer, nós estamos em família aqui, tá? Que não saia daqui. Um casal adoráveis, um casal, meu Deus do céu, delicadíssimo, gentis e tudo mais. E ele me contou, dentre outras coisas, que ele é de um movimento religioso, enfim, e que ele ora muito e tudo mais, aquela coisa toda, e ele estava com um quadro agudo de lombalgia, e tinha ido ao consultório para que a gente pudesse dar esse atendimento. Quando eu cheguei lá, ele falou, Flávio, pois é, cara, eu oro tanto, eu tenho uma dinâmica de oração tão grande, puxa vida, e agora eu precisando tanto de fazer algumas coisas que são importantes da minha vida, e esse quadro está me impedindo de fazer isso. Será que Deus não quer que eu faça? Eu falei, não coloca Deus nessa história. Eu não tenho nada com isso, ele já te errou faz tempo. Você não faz mais parte da agenda de Deus, por uma única razão: você está infringindo as leis de Deus. Como assim? Eu faço as minhas orações simples. Aí quando ele me contou o histórico dele, que deu origem àquele quadro de lombalgia, eu falei para ele, está aqui, ó. É simples. Você se alimenta de forma inadequada, você toma bastante bebida gelada, é parte integrante da sua dieta Coca-Cola. Desculpa, você vai ficar doente. Não pede para Deus te ajudar nesse momento, porque vai ficar muito difícil. Agora, quem vai poder te ajudar sou eu. Porra, deixa eu te ajudar agora. Eu me coloquei numa posição meio empática. Eu sou o mensageiro de Deus. Eu estou aqui que nem Moisés. Deus está falando comigo agora. Você está de brincadeira? Eu falei, não estou de brincadeira, estou falando sério. Vocês colocam Deus na agenda de vocês de uma maneira equivocada, como se fosse um pedinte com um bloquinho de pedido, e a hora que você tem que cumprir a sua parte, simplesmente você dá uma banana. Ele vai te errar da próxima vez, velho. Fique tranquilo, ele vai te errar. Pô, cara, tu pegou pesado, hein? Pois é, como é que tá? Então, quando nós nos adaptamos às leis de Deus, por exemplo, estamos falando de saúde, que tal uma consulta regular ao seu médico? Ele é responsável pela sua saúde. Que tal hidratar bastante o corpo? Que tal ter uma alimentação adequada? Eu não estou fazendo apologia a essa ou aquela, mas uma alimentação adequada. Que tal exercício físico todo dia? Todo mundo aqui está autorizado. Quem não faz, por favor, comece amanhã cedo. Uma boa caminhada. Eu, como sou engenheiro eletricista, eu sempre digo, vai contar poste, vai contar transformador. Quanto mais transformador você contar, melhor. Amplie. Você está com dificuldade, você não gosta de andar? Transforme isso em algo proveitoso. Coloca um fonezinho de ouvido. Cara, na internet está cheio de podcast com excelentes palestras. Coisa de 15, 20 minutos, você pode pôr no ouvido, vai ouvindo coisa boa durante a manhã. Transforme esse momento em algo divino. E quando começar a acontecer algumas coisas com você, e você provavelmente não estiver entendendo o que está acontecendo, somente esta conduta regular de comunhão com Deus, seguir e obedecer, cumprir rigidamente as leis naturais. Comunhão com Deus é seguir e obedecer rigidamente as leis naturais. Se você não adianta pedir, se você não obedecer, se você não cumprir, não adianta rezar. As orações são para aumentar o nosso espectro consciencial e de compreensão. As nossas orações e os nossos pedidos transformam os nossos pensamentos em algo racional, objetivo. A compreensão se faz verdadeira e clara. E agora, o sentido de fé
o sentido. A palavra fé, ela tem a ver com isto. Agora, eu tenho certeza do que vai acontecer comigo. Eu tenho uma expectativa, eu tenho uma esperança de que vai ser assim. Por quê? Porque eu estou seguindo rigorosamente aquilo do qual eu venho me propondo. Crer modifica os estados afetivos de nossa alma, cria expectativa de coragem, de alegria, compreensão, entendimento e serenidade. Coragem, alegria, compreensão, entendimento e serenidade são estados psicoemocionais e que são sustentados por áreas do nosso corpo que, quando nós ficamos com medo, quando ficamos tristes, quando ficamos com raiva, quando ficamos com pensamentos obsessivos e ansiosos, estas mesmas células se modificam para sustentar esse estado degenerado. Olha que coisa maluca, e não sou eu que inventei isso. Isso tem 5.000 anos, são dos canos da medicina tradicional chinesa. As nossas emoções e as nossas sensações, os nossos sentimentos, eles são sustentados por um meio orgânico. Eu preciso de uma base orgânica para que isso se sustente. Você não tem uma manifestação emocional no meio do deserto. Você não tem um estado aflitivo numa parede. Essas coisas acontecem em meio orgânico, principalmente em nós, que somos de alta complexidade e chegamos a esse estado de evolução. Então, o nosso fígado precisa de muita compreensão e amor. O nosso coração